Agora, Héctor, um outro ponto também que eu acho que tem sido muito falado, né, em relação ao arcabouço, é que seria um instrumento que poderia até, inclusive, ajudar a derrubar os juros, né? Bom, acho que essa é uma bandeira que o governo tem levantado muito, batido muito em relação aos juros altos, né, do Banco Central, na figura do próprio Roberto Campos Neto, e o arcabouço vem aí, né, como uma solução, vamos dizer assim, para essa derrubada rápida, mais rápida, inclusive, do que o esperado, apesar do próprio Campos Neto já ter falado que não é um movimento mecânico, conforme o próprio governo, né, tem sinalizado. Mas diante dos últimos dados econômicos que a gente tem hoje aqui, né, reais, vamos pegar os dados hoje do Brasil, aliado aí com esse possível, né, com ajuste nas contas públicas, com essa nova regra, você acha que é possível, né, realmente esse corte acontecer ainda neste semestre, chegarmos, de repente, ao final do ano aí com uma Selic em 12,5, como é projetado pelo próprio Focus, inclusive? Vamos por partes. A primeira resposta é não, a segunda é talvez. Nossa, que belo economista, hein, Paula? Me desculpa. Vamos lá. A primeira pergunta que você fez, com relação a corte no primeiro semestre. Como a gente vem afirmando, o Banco Central ele opera em defasagem, né? Então, ele vai mexer os juros agora para combater a inflação daqui 15 meses à frente. Então, uma surpresa na inflação corrente, como foi o caso da última inflação, o último índice de inflação, ele precisa gerar um contágio nas expectativas de inflação. O arcabouço fiscal, ele precisa ser crível o suficiente, ele precisa controlar o suficiente para que as expectativas de inflação voltem para a meta. E fora isso, a institucionalidade do executivo precisa ser contida o suficiente para que as expectativas para além do horizonte, ou seja, para além desses 15 meses, convirjam para a meta de inflação. Me parece um cenário um pouco difícil que ocorra, ou seja, não vejo um processo de afrouxamento monetário tão em breve. E tem mais um porém, né? Eu tento explicar isso de maneira simples, mas dificilmente eu consigo. Mas o juro em si, a Selic nominal, ela em si não controla a inflação ou estimula a inflação. Na verdade, é o diferencial da Selic para um juro chamado neutro. Então, o quanto acima a Selic está desse juro nominal neutro, ou o quanto abaixo a Selic está desse juro nominal neutro, que a economia vai ter uma restrição ou um estímulo. A gente está assistindo com o BNDES entrando de maneira sistemática, as estatais voltando a operar, a perspectiva de tal, a gente está assistindo esse juro neutro, que é a parte de baixo hoje, com a Selic a 13,75, se elevar e consumir grau de restrição de política monetária por baixo, sem que haja a queda da Selic. Então, assim, as ações do governo, no sentido de precisamos derrubar a Selic, elas acabam sendo contraproducentes porque o próprio governo está elevando o juro neutro da economia, a referência da economia. Eu tento fazer analogias, as minhas analogias ficam péssimas com peso. Uma pessoa que pesa 100 quilos, ela pode ser considerada gorda, mesmo considerando a altura e tudo mais. Mas se o peso da população total for subindo, for para 90, 95, essa pessoa ela vai deixando de ser considerada gorda ou obesa, ou como quiser falar, só para destacar, eu peso 150 quilos, por isso uso o exemplo com quilos, né? Então, assim, voltando à economia, esse juro neutro está subindo, está consumindo grau de restrição, e esse grau de restrição que faz com que a inflação convirja para a meta, e aí você acaba não conseguindo observar o objetivo do banco, do governo, do executivo, de cair a Selic. Porque por próprias ações que ele vem cometendo em seu parafiscal, no BNDES, bancos públicos e outros.